Agora, eu vou dizer, como que essa extensão abriu minha porta, as portas profissionais, né? Eu fui fazer, eu formei assim, mas eu continuava muito inseguro como médico. Então fui fazer residência em medicina interna, clínica médica, para poder me preparar mais, né? Para ir para os interiores depois. E aí, era o Hospital das Clínicas da UFMG, eram 150 residentes, e eu vi uma coisa de opressão muito grande na residência. Porque hoje o residente médico ele tem salário, uma bolsa alta, ele tem cargos horários, a gente não tinha, a gente ganhava menos que cerca de metade do salário, a gente tinha uma carga horária de trabalho horrível, não sei o quê. E então eu vi aquela situação, aí eu comecei, aquilo que eu aprendi no trabalho comunitário, eu comecei a aplicar nos estudantes, fazer um muralzinho, fazer reunião. E aí foi que nascendo o movimento dos médicos residentes aqui de Minas Gerais, que é a Associação Mineira de Médicos Residentes, começa no Hospital das Clínicas da UFMG. E, 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 houve alguns encontros nacionais e eu comecei a ficar conhecido nacionalmente por conta dessas coisas, né? E aí terminei a residência, eu vou para o Nordeste. Eu tinha começado a namorar uma nutricionista do Hospital das Clínicas, e ela falou assim, eu quero ir com você. Eu não imaginava, porque ela era filha de um coronel do Exército, um coronel da Aeronáutica, o pai dela era um capitão do Exército, ela foi formada. Eu não tinha nenhuma perspectiva de que eu achava que ela ia, mas ela gostou desse negócio e resolveu ir. Mas ela só exigiu uma condição para mim, que seja para o Nordeste. Então, aí eu era ligado a um teólogo da libertação, padre Libani, e ele fez uma carta a vários bispos, que naquele tempo a gente não chegava nos cantos assim, de mão abanando, porque você podia ser da polícia, né? Então, com a carta do Libano, eu abri as portas para mim. E eu vim aqui para Paraíba, encontrei um bispo aqui, gostou de mim, ficou. O que um médico que está disposto a fazer trabalho nesse sentido? E ele me apresentou uma estudante de medicina, Glaucia, que fazia trabalho de extensão, mas nessa extensão, assim, sem nenhuma formalidade, ela formava agentes de saúde para as pastorais, né? E essa estudante me apresenta um professor que tinha chegado com muito prestígio, né? E ele me conhecia pelo movimento de residentes e pelas reuniões do movimento sanitário. Ele me pega. Naquele tempo, as universidades federais no Nordeste estavam crescendo, não tinha concurso. Eles faziam um exame de currículo e, se a pessoa tinha prestígio, ele contratava as pessoas que queriam. Então, eu fui contratado por isso. Eu nunca pensei em ser professor. O professor entrou na minha vida como um caminho de militância, né? E aí eu virei o SUS, ele já começava algumas experiências no Nordeste, começou o PIAS, Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento, criando unidades de saúde básica nos interiores, nas pequenas cidades. O movimento sanitário sabia que não podia enfrentar nas grandes cidades, que o poder da máfia médica, dos hospitais, era muito grande. Então, começou pelos pequenos municípios. E eu vim ajudar a implantação, e aí a universidade queria criar um estágio que os estudantes fossem participar dessa experiência. E pela minha experiência anterior, né, eu fui contratado para ajudar nesse processo. Eu fui para o interior, né? E aí foi a minha grande escola de educação popular, porque aí eu entrei numa diocese que tinha grandes educadores. Isso é uma marca da educação popular
no tempo da ditadura, assim, a ditadura, ela reprimiu os sindicatos, as estruturas, as universidades, mas a igreja, ela não conseguiu acabar. A igreja virou sendo guarda-chuva que acolheu, inclusive, muitos ateus. Né? Aqui na Diocese da Paraíba, tinha muitos ateus trabalhando e contribuindo muito. O primeiro Centro de Defesa de Direitos Humanos do Brasil era coordenado por um ateu que é um centro da Diocese. Né? Então, ele foi uma grande escola. Né? Mas só que eu tinha que ter uma vida dupla. Eu trabalhava junto à Secretaria de Saúde, acolhendo os estudantes, fazendo a ponte, e fazia ao mesmo tempo com o Centro de Defesa de Direitos Humanos da Diocese, mas ninguém podia saber desse campo. Mas aí, e é engraçado porque era uma prática que era considerada subversiva, no Centro de Defesa, várias vezes o pessoal passava, dava tiro na sede, né? Mas o que era a nossa subversão? Nós lutávamos com a lei criada pela própria ditadura, o Estatuto da Terra, que dava direito aos trabalhadores que tinham posse, arrendatários, não podiam ser expulsos assim. E a gente pegava essas pessoas, falava dessa lei e criava um processo de resistência. A lei trabalhista, que era aceita pela ditadura, as pessoas eram mandadas embora sem nenhum direito trabalhista. Esse era o nosso trabalho subversivo, que era extremamente ilegal dentro da própria lei da ditadura. Né? Era essa a nossa resistência e uma conscientização que se fazia. Mas quando eles, descobriram isso que nós estávamos fazendo, essa vida dupla se desmascarou, nós fomos expulsos. Os políticos articularam com o governador pressionou o reitor e nós fomos tirados de Guarabira. E aí eu virei um professor normal, um professor de disciplinas, que eu tenho maior respeito aos professores, eu nunca pensei de fazer isso na minha vida, ser isso. Né? Eu tinha virado professor para fazer esse trabalho em comunidades que alguns estudantes participavam, não. Né? Era uma instituição, assim, era um bônus que alguns estudantes queriam ou não fazer. Né? E aí foi uma decepção, e é só que nós, professores, nós temos uma mordomia, né? Um privilégio de poder sair de vez em quando para fazer mestrados, doutorados. Então, eu resolvi fazer um mestrado para dar um tempo. E eu fui fazer um mestrado aqui na UFMG, um modo de voltar à família, e tinha aqui um mestrado de educação, um mestrado que valorizava muito a educação popular. Eu não tinha nenhuma discussão mais teórica de pedagogia, mas as pessoas perceberam. Engraçado, porque nós que entramos na vida social de um modo intenso, nós passamos a ter um conhecimento que às vezes as pessoas das ciências sociais humanas, especialistas em mundo popular, não têm acesso. Né? Então, eu fui relativamente fácil de se entrar nesse mestrado, apesar de não ter nenhuma formação pedagógica formal. Né? É engraçado que as portas vão abrindo por caminhos que você não imagina. Né? E aí foi onde eu comecei a entrar no campo da educação popular. Porque, engraçado, eu comecei a escrever, eu via que as pessoas tinham muita curiosidade por que a gente tinha feito. Então eu resolvi escrever um artigo. Foi a minha primeira publicação, foi um médico na cidade de Pilõezinhos, os desafios do médico. Eu conto esse processo de trabalhar a medicina de forma participada. Esse artigo teve uma repercussão muito grande. Eu comecei a ver que tinha muitos profissionais de saúde querendo fazer trabalhos comunitários, mas não sabiam. Então, é engraçado, porque o educador, o público-alvo, o educando principal da educação popular é o público popular. Mas aí, a partir daí, eu comecei aos poucos pensar nesse público dos profissionais de saúde como o público prioritário da minha ação. Né? E quando eu começo a descobrir, aí minha dissertação de mestrado foi o livro A Medicina o Pobre, que é engraçado, porque eu tinha feito uma pesquisa formal, não sei o quê, mas quando eu escrevi esse artigo e deu repercussão, eu falei, vou escrever um livro, né, junto com a tese
dissertação de mestrado sobre essa experiência de forma mais alargada. Aí o professor falou, mas por que isso não vira sua dissertação? Né? Então foi o primeiro livro que eu fiz, A Medicina e o Pobre, que conta um pouco essa experiência de 78 a 82 no interior. Né? E aí eu viro, aparece o Eimar intelectual, que eu nunca pensei, é engraçado, porque eu tinha a vocação de ser de pesquisador, mas não pesquisador nesse sentido que eu virei. Né? As coisas foram acontecendo e muito pela extensão. Né? Então eu descobri que aquilo que a gente fazia, que várias pessoas do Brasil faziam, já existia um movimento popular de saúde, a gente viu que essa experiência que eu tinha lá na Paraíba era apenas mais uma das experiências que corria no Brasil. A minha experiência nem era mais avançada, tinham experiências muito mais avançadas acontecendo, mas só que as pessoas vivem num sufoco muito grande da prática e não tem tempo, como nós, professores universitários, temos para poder sentar, ter essas pausas reflexivas. E eu vi que atrás desse jeito de fazer tinha um corpo teórico muito estruturado, a educação popular. A gente um corpo teórico e metodológico. É um corpo teórico que tem uma leitura da realidade, fala que é uma realidade marcada pela opressão, que isso entra em todas as práticas educativas, tem que ser considerado, da desigualdade. Se a gente não considera as práticas, não vão para frente na maior parte das políticas sociais. Né? Tem uma intencionalidade, nós não queremos apenas alfabetizar, não queremos até melhorar os indicadores de saúde, nós queremos construir uma sociedade mais solidária em que os protagonistas não sejam uma vanguarda iluminada, mas que sejam os que hoje são subalternos se tornem protagonistas desse processo. Eu vi que tinha uma metodologia bem estruturada, né? Uma metodologia que todas as pessoas, mesmo os mais subalternos, mesmo as pessoas mais acabadas, têm uma busca de ser mais. E nessa busca de ser mais, eles constroem saberes e iniciativas. E o processo educativo só ganha força se o educador percebe por onde passa essa busca de ser mais, quais são esses saberes, valoriza isso e se coloca a serviço disso. Não é os conteúdos que ele acha prioritário, mas ele se coloca a serviço dessa busca de ser mais. Essa é a chave da metodologia da educação popular. Né? E ela tem uma epistemologia, essa palavra é complexa, né? Epistemologia é a ciência da ciência, a filosofia da ciência. O processo de conhecimento é um processo de ação, reflexão, em que não é só saberes acadêmicos, mas esse processo dialogado que inclui saberes populares, e esses saberes populares, então, é algo que está além da interdisciplinaridade, né? E são processos em que entram não só saberes logicamente estruturados, mas quem tem experiência de educação popular sabe que muitas vezes a coisa vem pela arte, pela espiritualidade, por algo intuitivo, que o pessoal chama a mística, trazer a mística para o debate. Né? Então, é um outro tipo, é uma construção de conhecimento que alarga a perspectiva. Né? A interdisciplinaridade fala muito de diálogo, mas o diálogo de especialistas. E, no máximo, a gente ouve as pessoas para saber melhor o contexto. Não, é um diálogo que a gente parte do pressuposto que nosso saber é limitado, que nós não sabemos. Não é um diálogo esperto, que a gente vai para ouvir, para saber a melhor maneira de falar e doutrinar as pessoas. Não, é um saber que nós não sabemos. E não é uma bondade nossa, não, porque quem mergulha sabe que o nosso saber acadêmico é limitado. É engraçado isso. Isso fica evidente entre os nossos olhos. A gente chega dando solução, aquela solução que a gente dá não presta.
E aí cria uma crise. Como a gente está no processo ação, reflexão, nós vamos vendo que nós temos que ouvir outras vozes, outros saberes, e a gente fica encantado com as contribuições que os outros atores vão. Às vezes é o pai de santo que traz, é o pessoal da pastoral, aquele bêbado lá que ninguém acredita, a gente começa a conversar, ele fala coisas que a gente. Não, que massa que aquele cara falou. Né? Então, isso que é educação popular. Né? E ele tem uma atitude. Educação popular, ele tem uma leitura da realidade, uma intencionalidade, uma metodologia, uma epistemologia e tem uma atitude. É uma atitude de curiosidade, de buscar, de aproximar dos subalternos. Quer dizer, hoje não é atitude de achar que o tempo maior nosso não é nos enfrentamentos pessoais, políticos, às vezes muito importantes, é trabalhar com a base. É essa. Hoje tem muito, eu digo que tem muito educador popular que não é educador popular, porque eles ficam muito nos embates para cima e não tem essa atitude de valorizar os trabalhos de base, com os estudantes, com os movimentos, com as comunidades que eles têm. E tem uma ética própria, porque a gente da área da saúde tem ética, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é errado. Não, é uma ética que a gente percebe o que é correto ou não no processo. Isso está fazendo a Dona Maria ser uma pessoa em pé, digna, altiva, protagonista. Isso sim, às vezes a gente faz coisas que para outros olhos parece estar fora do padrão ético. Mas é tão claro que aquilo é ético, porque está fazendo as pessoas. Então, é uma ética que se dá, que se norteia no olhar do outro. Né? Então, eu descobri essa consistência teórica de educação popular.